Começa agora, na Vibe Mundial, programa Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias, com enfoque na mente, alma e espiritualidade. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am. Olá! Nesse domingão, aqui na Rádio que Toca a Sua Vida, 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial. A rádio que passa no estado de São Paulo inteiro. O pessoal de São João da Boa Vista está nos ouvindo. Boa tarde, Timberê, meu amigo. Dani. Esse domingão aqui maravilhoso. Tá aqui o meu amigo Timberê, que veio para São Paulo, né? Para passar. Curti um pouquinho, saí do interior. Veio para cá. Vim para a capital, para ver as maravilhas daqui. Porque tem muitas maravilhas aqui também, né? Tem. E para quem conhece, né, o Timberê é muito conhecido em Águas da Prata, lá no Canto dos Xamãs, faz um trabalho incrível em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, depois eu preciso te falar que teve uma pessoa de Mogi Guaçu que me procurou para fazer meu curso de constelação. Ai, que ótimo. Quando eu falei de você, a pessoa chorou. Que ótimo. Porque te conhece. E eu e falei tem que você era meu Casa irmão. Branca também. Ah, Casa e Branca. tem Aguaí também. Aguaí também? Olha. Então nós estamos com um grupo aí de pessoas assistindo a Vibe Mundial, né? E curtindo também esse momento com a gente, em pleno domingo. Ai, que coisa maravilhosa. Então, vamos nós aqui dizer, né? Trazer aqui hoje sobre a constelação xamânica, que eu acho muito legal, porque quinta-feira ele foi no meu podcast, Constelar Pod, que é um podcast de constelação familiar. Legal isso, né? Nossa, é muito bom. Falar de constelação é ótimo. É tudo. E ele vai falar um pouquinho de constelação xamânica, para quem não conhece, porque assim, vocês conhecem a clássica comigo, que vocês já me acompanham há 4 anos na Rádio que Toca a Sua Vida. Ai, que legal. Poxa, é uma história. É uma história. Então, eu ia te perguntar, como que surgiu a constelação e xamanismo na sua vida? Conta para nós. Pois bem, vamos começar primeiro com o xamanismo, né? O xamanismo surgiu há muito tempo na minha vida. Eu fiz uma iniciação com o mestre xamânico, o Juan Viedo, e foi através dessa iniciação que eu comecei os trabalhos terapêuticos. Depois, na minha vida, surgiram resgates dentro desse trabalho xamânico. É um resgate do Arianã. Arianã é uma técnica xamânica que me vem por intuição, que me vem como informações, para que eu consiga moldar um pouco as técnicas e fazer um xamanismo mais diferenciado de acordo com aquilo que são meus dons. E depois surgiu a constelação familiar sistêmica. Eu fui fazer um curso, primeiro eu fiz a constelação, e aí eu vi o resultado. E eu falei, nossa, isso é muito bom. Isso daqui tem uma coisa que eu quero aprender. E aí fui fazer o curso e trabalhei com a questão da constelação familiar sistêmica. Depois de passado um tempo, me veio umas intuições que muita coisa da constelação tinha ligação com o xamanismo. Só que era o xamanismo dentro dessa linha que eu trabalho, que é o Arianã. Então, eu desenvolvi uma técnica dentro daquilo que já existe, vindo de Bert Helling, seguindo os princípios da constelação familiar sistêmica, mas acrescentando todo esse lado Arianã. Então, ficou a constelação xamânica Arianã. É o que eu assino hoje. Olha que coisa linda, gente. Maravilhoso. E foi em... Você me falou que foi em... Ai, meu Deus, está me fugindo aqui.
A cidade que você foi iniciado, São Tomé. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, um lugar incrível. Juan vivia em São Tomé das Letras. Até hoje, Juan já é falecido, mas hoje existe a montanha do Juan. Qualquer pessoa que vá até São Tomé das Letras e perguntar onde que é a montanha do Juan, todos vão falar da montanha e vão falar das histórias de Juan. Ele é uma figura, né, ilustre dentro da cidade, com várias lendas, vários contos, várias histórias de uma pessoa que viveu naquele lugar. Ah, isso é maravilhoso. Eu vou te falar um pouquinho de São Tomé, de uma experiência que eu tive em 96. A gente encontrou, porque aqui na rádio a gente acaba encontrando os amigos, né? Acabamos encontrando o Luciano, e quem não sabe, ele já foi, inclusive, no meu podcast, no Constelar Pod, para a gente falar sobre seres espirituais lá de cima, né? Extraordinários. De outras dimensões. E em São Tomé foi a primeira vez que eu vi uma nave. E eu estava com uma fita cassete, para você ver, 96, ainda tinha o Walkman, né? A gente é da mesma geração. Só para vocês saberem, eu e ele fizemos do maternal até a 8ª série. Na nossa época não era 9º ano, era até a 8ª série. E quando tinha trabalho de escola... Era dupla dinâmica. Era dupla. Era assim, Dani, eu vou ser presidente do centro cívico, você pode ser a vice? Foi isso mesmo. Eu preciso te apresentar um amigo meu daqui de São Paulo, chamado Adriano, que veio com o seu legado, que ele fazia a mesma coisa. Eu falei, olha, eu vou ser presidente do centro acadêmico, você pode ser a vice? Isso. Eu vou ser o presidente da comissão de formatura. Mas são as afinidades de alma, são né? Afinidades de alma. Não é alma. apenas pessoas que se encontram. Sim. São almas que se encontram depois de muitas vivências, de muitas experiências, de muitas coisas, né? E é muito louco que a gente se reencontrou através da constelação. Sim. A gente se achou... Constelamos isso. Faz o quê? Faz 10... ou 12 anos por aí, que eu sou consteladora. Eu lembro que a gente se reencontrou logo depois que eu tinha casado. Eu casei em 2013. Eu fiz 13 anos de constelação. Então, eu acho que a gente se reencontrou em 2015, pós os problemas do Leonardo. Lembra que eu quase perdi o Léo? Sim. E mais ou menos isso. E aí ele começou a falar de constelação, eu falei, não acredito. Eu tinha acabado de fazer os cursos. Coincidência, né? Foi. Que não é coincidência, não é. Né? Quem está ouvindo, quem está vendo, sabe que existe muitas afinidades que a gente fala coincidência, que é uma forma ilustrativa de contar, né? Mas é a alma que já com escreveu certeza. isso. Até falar para vocês o que aconteceu nesse último final de semana lá no Rio de Janeiro, que eu tenho uma gratidão ao Claudinei Prieto por ter me cedido um espaço para eu fazer um ambulatório de constelação familiar. Nós atendemos mais de 300 pessoas com a constelação fluvial e com dinâmicas que eu fiz. Foi aberto naquele lugar um círculo de luz que tinha lá uma eleição de qual era o melhor ambulatório e nós tiramos 10, fazia fila na escada e cada vivência que eu fazia abria aquele círculo de conexão. Eu quis muito trazer eles a conexão, porque se eles são brasileiros, eu falei assim, mas eu não tenho ancestralidade indígena. Tem sim, você mora aqui. Sim. Você mora aqui, os verdadeiros donos da terra são indígenas. Mas eu não tenho ancestralidade, sou branco, não tenho ancestralidade africana. Tem sim. Os seus ancestrais enriqueceram através do trabalho escravo, né? Sim. Então a gente fez uma tomada linda, vindo dos indígenas até os imigrantes. Eu fiz 3 vezes isso, quebra de às vezes, que eles chamam de maldição, né? Mas eu falo assim, quebra de honra ancestral, padrão, né? de Quebra padrão. Por exemplo, você não tem na origem africana, mas prefere ser escravizado, porque você não aceita porque seus ancestrais escravizaram. E tá cheio de gente assim. Sim. Então a gente fez vezes, isso. Às vezes não é só pela família,
mas é pelo trabalho, né? Pelos amigos. É ousado. Às vezes você se conecta. Nossa, muito, né? A lei do equilíbrio, dar e receber. A pessoa acha que tem um momento, que tem que sugar tudo. Nós estávamos batendo papo sobre Sim, isso, né? Foi. É uma loucura, É a né? troca justa, né? Que É a precisa troca ter. justa. E uma coisa que eu falo sempre, Dani, é a questão que você precisa ser ousado em tudo aquilo que você faz. Porque Exato. quando você não é ousado, você é usado. A vida Isso! usa você. Olha só que interessante, esse livro aqui, ele tá batendo o selo de best-seller. É um livro que eu fiz muito para ajudar as minhas alunas. Ele é maravilhoso. Mas tem gente, que não precisamos dizer o nome, que faz isso aqui, ó. Ela faz evento, porque ela não tem capacidade de fazer frase sistêmica. Aqui, ó. E faz evento com meu livro. Tampando, ó. Uhum. Só que, meu bem, dentro desse livro, e tem os decretos ainda dos mestres no final. Não mexa comigo, que eu não ando só. Mas, Dani, eu vou falar uma coisa mais séria ainda disso que você está falando. A pessoa que utiliza um material do outro Como se... sem valorizar a origem, ele já está quebrando o padrão da constelação, que é a hierarquia. Sim, quem veio antes. Então, quem escreveu o livro, se ele não tem os créditos daquilo que foi feito, a pessoa que está aplicando os exercícios, as atividades que tem aí, as dinâmicas que tem no livro, ela já está desrespeitando uma das regras. Isso é uma coisa que às vezes passa despercebido em quem faz, mas quem teve a gestação do livro tem também a consciência disso que está sendo feito. Gente, primeiro que eu não paro de escrever, né? Não paro. Eu já estou escrevendo um outro livro. E eu lancei faz um mês atrás, só via Kindle por enquanto. É muito interessante, que já veio vários depoimentos. A pessoa comprou em Portugal, prestem atenção, no outro dia recebeu na casa dela. Outra comprou no Japão. Eles têm um print on demand que eles imprimem e entregam. É maravilhoso, no Kindle. E acho que até final de setembro a gente vai estar com todos os títulos, inclusive esse. A pessoa compra e-book ou ela compra impressão sob demanda, feita pela própria Amazon. Uhum. E assim, gente, hoje o pessoal fala assim, não, eu vou lá e dito pro IA para escrever um livro. E eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto de escrever romance, minha mãe falava assim um dia. Depois eu parei, porque já veio umas coisas dessas. Minha mãe, eu chorava, ela falava, você vai ser a futura Janete Claire. E depois eu parei para pensar, por que não pegar meus romances, que todos têm a constelação familiar, e virar série? Por que não? Não é? Só que se não tem um humano ali descrevendo as emoções, você vai botar a máquina para escrever, ele vai se basear em outros humanos, você não vai ter um estilo literário. Você vai escrever um livro de um jeito, um do outro, que não é você. E a questão também, aquela questão de você deixar a coisa fluir, né? Sim. Porque a energia, ela é inteligente, ela segue o caminho que vai ser dado para ela. Se o caminho dos seus livros é transformar em uma série, uma novela, ninguém precisa falar mais nada, porque isso vai acontecer. Claro! E assim, gente, é você ter a ideia, né, meu amigo? Porque quando a gente escreve, você também está escrevendo um. Sim. Eu não vou falar para vocês, eu vou mentir. E a jornada continua. Eu passei parágrafo por parágrafo no ChatGPT para corrigir erro ortográfico. Só que eu prestei muita atenção, porque tinha uma função lá que ele distorcia o texto. Eu falei, não, isso não foi eu que escrevi. Aí, até que eu afinei para ele não mexer no meu texto. Porque o texto é meu. Então, nós estamos vivendo num momento, eu não sei porque que entrou esse assunto, de povo doido, mas nós, os terapeutas aqui, que somos raízes, né, que não tem nada desse negócio, a gente faz as coisas, a gente olha na tua alma, não vem nada pronto. Pois é. As frases sistêmicas brotam na boca da gente porque a gente olha na tua alma. E às vezes você nem fala qual que é o teu problema. Aí você... Eu lá no Rio aconteceu isso.
A pessoa sentou na minha frente, não sei o que. Ela falou, você não vai usar bonequinho? Você não vai usar nada? Eu falei, eu criei tudo isso. Aqui é um atendimento, eu falei, é um atendimento raiz. Não tem boneco, Sim. não tem nada. Eu vou olhar no teu olho e vou dizer as frases. Aí eu comecei, daí ela falou, a mulher chorava. Ela falou, como que você sabia disso? Eu falei, eu tô olhando na tua alma. Mas é uma das coisas que acontece dentro do xamanismo, porque tudo é vivenciado, Sim. né? E aí uma das coisas que a gente chama as pessoas é para que elas vivenciem processos, Sim. para que elas mergulhem na própria história, na própria alma, na própria essência e redescubram tudo isso. Então a gente vai criando um mecanismo, né? Eu mesmo estou criando um mecanismo agora, que é o mecanismo para a gente estar indo conhecer novos povos, novos lugares. Diga isso, que ele vai para Machu Picchu, gente. Olha que coisa mais incrível. Incrível. Depois, se você quiser ir, diga, Pois porque é. é a oportunidade. Com certeza. Na verdade, assim, não estou indo. Nós podemos ir. Essa é a Olha frase. aí, se você quer ir. Porque a proposta dessa viagem para Machu Picchu é a realização de um sonho. Porque eu fiquei pensando assim, Dani, quando eu pisei a primeira vez em Machu Picchu, a emoção foi tão grande porque eu me senti dentro de um livro de história, aquele livro que a gente estudou. Quando estuda o Peru, a gente vê Machu Picchu. E de repente eu era o personagem de um livro que eu já li um dia. Então, estar em Machu Picchu já tem essa magia. E o que eu vou estar fazendo é estar indo em Machu Picchu, estar em Machu Picchu no dia 11/11, às 11h11. Meu Deus, gente. Eu faço vivência do 11/11 também com esse negócio das 11h11. Que é, assim, um portal de conexão com o mundo, conexão com a essência, com a alma da gente. E aí Número essa 11 viagem... é importante. E essa viagem, assim, o objetivo dela é estar frente a uma pedra que existe, que é chamada de Pedra Sagrada. Nessa pedra em Machu Picchu, é a pedra de portal, é um portal energético. E eles, dentro da história que tem de Machu Picchu, que tem aqui no Brasil também, essa porta é a conexão para São Tomé das Letras, que nós começamos a conversa. Meu Deus. Então existe uma conexão energética dessa pedra em Machu Picchu com uma caverna que existe em São Tomé das Letras, que é o Carimbado, a Gruta do Carimbado. Essa gruta ela está fechada hoje. Ela não tem acesso, o exército fechou com uma grade, porque algumas pessoas entravam e não conseguiam sair. O exército chegou a entrar, caminhar dias dentro dessa gruta, e chegou a um momento que eles tiveram que voltar, porque não conseguiam encontrar o fim, e a situação começou a ficar mais difícil, e eles lacraram para que ninguém entrasse. Mas energeticamente, eu vou estar em Machu Picchu, e se tiver essa conexão, nós vamos conectar com o Brasil, né, com a Gruta do Carimbado. Então, assim, a gente está abrindo para as pessoas que quiserem fazer parte, é um grupo pequeno, então nós estamos com uma programação intensa lá no Peru. Olha isso, gente. E assim, a cereja do bolo é 11/11 às 11h11, estar em Machu Picchu. Deixa teu WhatsApp para quem quiser entrar em contato para fazer essa viagem com você. Perfeito. Eu vou deixar o meu telefone, ele é do Brasil, do Brasil, claro, e do estado de São Paulo, do interior. É 19/9776-5388. Aí a pessoa... Repete de novo, porque às vezes o pessoal está dirigindo. Sim, vamos lá então. É 19/9776-5388. E vai ser um prazer. Se tiver pessoas que sentiu o chamado no coração e quiser realizar o seu sonho, entre em contato. Nós estamos com... A ideia não é uma ideia de fazer algo para ganhar dinheiro, porque a ideia é realizar sonho. Então nós estamos com uma viagem com valor muito acessível, parcelado. Então quem tiver interesse, essa é a oportunidade. Nossa, que espetacular. Eu acabei não falando, mas foi a primeira vez que eu vi ET,
E eu tinha uma fita que eu tava ouvindo música, saiu mensagem subliminar e eu tentei resgatar essa fita. Fazia uns barulhos loucos na fita. E aquela coisa no céu, uma coisa louca. As conexões, elas existem, né? E era um lugar que a gente fez barraca em cima das pedras. Sim. A gente dormiu em cima das pedras. Um lugar bem maluco. E montar São barraca Tomé em cima das Letras é um pedras. lugar maravilhoso. Eu lembro que eles punham pedra pra barraca não sair voando. Sim. Em vez de bater com o martelinho, eu fui... E hoje em dia já mudou um pouco a realidade de São Tomé das Letras. eu tô falando de 96. Mas antigamente, por ela ser uma montanha, né, de quartzos, você não consegue perfurar, você tem que quebrar pedra. Então, o cemitério de lá vinha caminhão de terra, então construía-se como se fosse um aquário, colocava o caixão e colocava a terra que vinha de fora para fazer os túmulos. Hoje em dia já tem outros sistemas, né? Algumas coisas feitas como uma caixa de alvenaria, mas antigamente era assim. Meu Deus. E é interessante isso que ele falou de Machu Picchu. A gente tem quase 5 minutos, mas dá pra gente falar. Eu nunca fui em Machu Picchu, eu falei pra ele que teve 4 vezes, sempre aconteceu uma interferência, não vou falar tudo isso aqui pra vocês. Mas eu já fui lá energeticamente e não no século atual. Eu me via com as roupas em piscinas naturais, nadando. Eu sonho muito, gente, que eu tô em tribos recebendo tratamento. Eu já te falei isso, né? Sim. É umas coisas muito loucas, né? Que nem eu fui pro Rio de carro e eu tenho um sonho que eu tenho a sensação de que era a viagem São Paulo-Rio, no século passado, pela Dutra mesmo, e que tinham tribos. E que você parava na tribo, ficava uns 2, 3 dias recebendo tratamento. Frutas e tudo. Eu não duvido, não, que isso seja uma viagem astral, de voltar Na verdade, no passado, são isso. os paralelos também que existem, né? São os paralelos. Nossa, aí os negócios tudo redondo. É que vinha a coisa. No meio da floresta, igual Arcturus que eu te falei. Sim. Que é uma floresta amazônica com um monte de pirâmide de cristal azul. Pois é. E um monte de câmaras de cura. Eu já curei minhas costas. Mas eu minhas pernas, acredito tudo com que, Arcturus. assim, muitas pessoas que estão nos vendo, que estão participando, também têm as suas experiências extrasensoriais. Com certeza. Né? Muitas vezes a gente não pode nem falar, né? Senão a gente Tem considerado... coisas que não dá pra falar, porque senão falam que a gente é louco. A gente é considerado como louco, como uma pessoa alucinada. Ou então, eles vão encaixar a gente em alguma síndrome, Sim. uma situação, né? Tem muita coisa que não dá pra falar. Tem muita coisa que não dá pra falar. Tanto que aqui na Vibe Mundial, né, tem o Luciano, que faz programa sobre UFOs, tudo. Mas a gente faz a terapia, aprendeu via viagem astral e funciona. Eu acho que o importante é você poder ajudar a pessoa que está com depressão, poder ajudar uma pessoa que não está bem a liberar essas dores dela. Eu costumo dizer assim, Dani, você tem que encontrar sua tribo. Isso. Porque nós estamos aqui, por exemplo, quem está sintonizado na nossa conversa, quem está conectado com a rádio, que tem quem busca isso. Que tem essa linguagem, né? Então são pessoas que encontrou sua tribo. Sim. E aí ela vai encontrar os seus cuidados, vai encontrar suas autocuras, Sim. Através daquilo que a tribo também fala. Às Exatamente. vezes nós não somos ouvidos porque nós estamos falando a linguagem diferente. Exatamente. E também para as pessoas erradas, né? Sim. Porque quem está nesse processo de desenvolvimento pessoal, de querer evoluir, de querer essa busca, né? Por um corpo são, por uma mente sã e principalmente equilíbrio espiritual, vai sintonizar 95.7 FM, com certeza. Sim. Mas tem e pessoas... os profissionais também que estão aqui. E os profissionais que estão aqui. Porque pode ser que no seu programa as pessoas não identifiquem com você. Sim. Mas vão se identificar com outros profissionais que passam por aqui. Com certeza. E tem lugar para todo mundo, que nós estamos numa Com era de certeza. aquário. E na era de aquário tem lugar para todo mundo. A gente se soma. Mas, aqui pra gente finalizar, que temos 30 segundos, o que eu queria trazer para vocês, porque eu trouxe o Timberê para vocês verem vários tipos de constelação
que vai te conectar e vai olhar para os seus ancestrais com amor e com uma reverência da grandeza que seus ancestrais são. E às vezes, se você está conectado a algum padrão, a gente consegue identificar. Não é, Sim. meu amigo? E modificar. E modificar. Não basta só identificar, tem que ter a modificação. Tem que ter a modificação. E olha que legal, ele está me atendendo esses dias. Olha que delícia. Tem hora que você tem que cuidar e tem hora que você tem que ser cuidado. Sim, é a troca justa. É a troca justa. Meus amigos, no domingo que vem estarei ao vivo aqui na Rádio que Toca a Sua Vida, no dia 31. Anotem aí na sua agenda. Virei ao vivo aqui para Paulista fazer um programa incrível. E nós vamos falar mais das terapias integrativas. O que a gente pode te ajudar para que você tenha uma vida maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo domingo. Obrigada, Timberê. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial.